Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. Olá amigos, estamos aqui para fazer mais uma atualização sobre a Campal 2025, o caminho estreito da TV Terceiro Anjo. Falta menos de um mês para acabarem as inscrições e nós gostaríamos de passar algumas informações importantes para vocês. Para aqueles que ainda não sabem, estão vendo esse vídeo pela primeira vez, nós estamos fazendo uma Campal. O que é uma Campal? Uma Campal é um congresso, onde as pessoas se juntam para buscar mais o alimento espiritual. E nós estamos trazendo 5 palestrantes internacionais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, Sebastian Braxton e outros, com a finalidade de passarmos 4 dias juntos, crescendo espiritualmente. Vai ser uma bênção. Para aqueles que foram no ano passado, sabe que você não pode perder esse ano. Então nós queremos informar a vocês que ainda há vagas. Temos vagas para as pessoas que querem ter acomodação lá com alimentação e também para aqueles que querem passar somente o dia. E temos até uma novidade com relação ao sábado. É isso aí. E ainda temos algumas vagas em apartamentos privados, para aqueles que estão perguntando. Existem muitas vagas para os apartamentos coletivos, mas os privados ainda temos algumas vagas. Então faça a sua inscrição. Como a Roseli já falou, nós temos menos que um mês para fecharem as inscrições. No dia 10 de abril as inscrições se fecham. Sem mais delongas, vamos para as informações. A primeira delas que a gente gostaria de abrir para vocês é uma novidade que nós temos para aqueles que querem participar apenas no sábado. Através de um doador, nós conseguimos uma doação para a entrada no sábado. Ele nos doou um certo valor, onde conseguimos baixar o preço para R$25. Só que isso é somente para 1000 pessoas, então são vagas limitadas. Então se você faz plano de vir passar o dia do sábado conosco, faça a sua inscrição. É necessário que seja feita a inscrição antes, senão você não vai conseguir entrar. Antes do dia 10 de abril, para fazer a sua inscrição nesse valor de R$25. Lembra, estava R$85, então de um desconto de quase 70% para isso. E as outras opções também tiveram desconto. Você pode conferir lá em campal.terceiroanjo.com, aqui embaixo está o link, e você vai ver que todas as acomodações, menos as privativas, mas as outras opções, todas elas baixaram um preço bem considerável para que você possa ir. E tudo isso foi possível através de um doador tocado pelo Espírito Santo para que pudesse ajudar mais pessoas que gostariam de ir a Campal, mas não tem tanto recurso, e agora ficou muito mais viável. Vamos falar agora sobre o grupo do WhatsApp. Para as pessoas que se inscreveram, nós abrimos um grupo do WhatsApp para que as pessoas pudessem receber mais informações e também se comunicarem entre si em caso de carona, ou dividir, quem sabe, a gasolina, ou pegar outras informações importantes que uns poderiam estar ajudando aos outros. Então, se você já fez a sua inscrição e não recebeu o link do WhatsApp, entre em contato conosco que nós vamos mandar o link para você. Esse grupo do WhatsApp é somente para as pessoas que já fizeram inscrição. E se você está ainda para fazer a sua inscrição, pode ter certeza que você também vai receber este link. E não se preocupe, é um grupo que não é para ser mandado florzinha todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo somente para informações sobre a Campal, tá ok? E falando em WhatsApp, nós temos também uma outra novidade. Nós temos o nosso coral do Terceiro Anjo. E para todas as pessoas que estão participando, que já se inscreveram, elas podem entrar no link aqui embaixo, tá, na descrição desse vídeo, para participar do WhatsApp, onde ela vai preencher um formulário para ver a sua qualificação, do tipo de voz que você tem, para que você possa participar também do grande coral lá na Campal. Só para relembrá-los, para aqueles que talvez se esqueceram ou não conseguiram pegar essa informação, para as pessoas que vão ficar nos prédios coletivos, você precisa trazer a sua roupa de cama, o seu travesseiro e a sua roupa de banho. Se você está viajando de avião e não é possível trazer tudo isso, fique tranquilo que lá no local eles podem alugar por R$40 pelos 4 dias, tá bom? Então, só para vocês saberem, não serem pegos de surpresa. Isso somente para os que estão no coletivo. Para os prédios, quem pegou a opção privado, ele já vem com as roupas de cama e banho. Se você tem um ministério e você quer fazer uma exposição do seu ministério ou uma venda de algum produto natural do seu trabalho, você pode ter um stand lá na Campal. Nós já temos com todas as vagas praticamente preenchidas. Temos poucas vagas, umas 5 vagas que nós temos apenas para stands lá. Mas se houver mais demanda, nós podemos abrir mais stands, inclusive de 3 metros quadrados que já acabaram. Tá? Então nos deixe saber se você tem interesse para a gente poder se organizar melhor.
Só reafirmando uma informação muito importante. Todos que vão para a Árvore da Vida precisam fazer as inscrições antes. Não será feita inscrição lá no local, no dia, no momento, principalmente no sábado. Todos precisam ter feito as suas inscrições com antecedência. E lembrando que as inscrições fecham no dia 10 de abril e para as pessoas que também estão se planejando ter alimentação lá, precisam pagar também com essa antecedência. Isso é um requerimento da Árvore da Vida para que eles possam, né, ter a compra da quantidade certa de alimento para que não venha faltar para todos. Algumas pessoas nos têm perguntado com relação à distância dos prédios, das acomodações com relação ao auditório central. Então lembrando que os prédios ficam ao redor do auditório central, uns ficam um pouquinho mais longe, outros mais próximo, questão de 5 minutos caminhando, mas nós temos subidas e descidas. E para pessoas com mais idades ou com mais dificuldade de caminhar, vocês poderão vir com o carro até mais próximo ao local, onde tem um estacionamento específico, próximo ali ao auditório, e o estacionamento é grátis, não é cobrado nada, e acredito que tem espaço suficiente para todos. O nosso check-in está marcado para as 2 horas da tarde na quinta-feira. Mas se por acaso vocês chegarem um pouco antes, não há problemas, vamos estar prontos para recebê-los. Agora, se você está planejando chegar um dia antes, aí isso é um problema. Você não pode simplesmente chegar na Árvore da Vida um dia antes sem entrar em contato conosco ou sem fazer uns acertos, porque a Árvore da Vida cobra por cada momento que a gente passa lá, cada noite, cada alimentação. E isso tudo tem que ser feito um acerto com antecedência para que eles possam estar preparados para receber a todos. A gente sabe que muitas vezes a passagem aérea no dia anterior está mais barato e compensa você um dia antes, mesmo ficando em um hotel. E também na volta é a mesma coisa. Às vezes as pessoas têm perguntado, posso ficar um dia mais porque a passagem no outro dia era mais barato? Tudo com arranjo e com ordem é possível. Lembrando que todas as informações você vai ter somente aqui nos canais oficiais da Terceiro Anjo. Se alguém falar para você, olha, eu ouvi falar que palestrante tal não vai, ou isso ou aquilo, venha confirmar aqui. www.campal.terceiroanjo.com. Aqui você vai encontrar todas as informações oficiais. E com isso eu quero dizer para você que todos os palestrantes estão confirmados e com passagem pagas. Contudo, nós temos uma notícia muito triste. Nós queremos compartilhar com vocês para que todos possam, em oração, unidos, orar por essa família tão especial que é a família do Christian Burdal. O Christian, ele foi um dos primeiros a ser convidados para Campal e a esposa dele tem uma doença chamada doença do carrapato e eles conseguiram um tratamento na Alemanha para poder fazer o tratamento da esposa dele, que já está em um estágio bem avançado. E agora, 2 semanas atrás, ele descobriu que ele também tem essa doença. Então, infelizmente, ele não vai poder estar conosco outra vez na Campal, porque eles vão estar na Alemanha fazendo esse tratamento de prevenção no caso dele, para não piorar mais, e no caso da esposa, que já está bem avançado, para ver o que se pode fazer, um estudo novo que eles estão fazendo, um tratamento novo, e eles vão aproveitar essa oportunidade. Foram aceitos pelo programa, só que esse programa será exatamente em abril. Então, infelizmente, o Christian Burdal não vai estar conosco. Contudo, nós temos um outro palestrante que vai estar substituindo o Christian Burdal, não na área da música, mas na área da economia, a Bíblia e a profecia. Rubens Fernandes, muitos de vocês já conhecem, o Rubens Fernandes já esteve aqui no GYC algumas vezes aqui no Brasil e ele também vai estar conosco nessa data. E todos os outros palestrantes já estão confirmados com passagens compradas. Então, essa Campal vai ser uma grande bênção e você não pode perder. Para aqueles que têm dúvidas se os palestrantes vão estar falando todos os dias, sim, todos os palestrantes vão estar dando palestras, vão estar participando de workshops de sexta a domingo. Não estarão todos participando na quinta-feira, porque será o início da Campal, quinta-noite, e segunda teremos só amanhã também. Mas você pode ter certeza que você vai poder ouvi-los de sexta a domingo. Se você tiver mais perguntas ou qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 19 998 70 4871, e tire as suas dúvidas conosco. Nós estamos aqui para servir-lhes e nos vemos em breve na Campal de 2025, Campal Terceiro Anjo, o caminho estreito. Que Deus os abençoe e nos vemos lá. Amém.
Olá e bem-vindos a mais um episódio de Ei, Professor. Oi, Martin. Olá, Walter. Bom, nossos alunos pediram para perguntar como você vai. É sério? Sim, Todos eles? sim. Mas eles me veem todos os dias. Eles sabem como eu estou. Eles acham que se eu te perguntar, você dará uma resposta diferente. Talvez uma resposta honesta. Eu sinto muito decepcioná-los. Eles realmente estão gostando muito das aulas. Então, Martin, sobre o que falaremos hoje? Ouro. Ouro. Era de ouro, cartas de ouro, cúpulas de ouro, tudo a ver com ouro. Mas você pode, por favor, esclarecer quem foi o rei dourado da história passada? Bem, você está falando de Nabucodonosor, que encomendou a estátua de ouro, representando o Império Babilônico, dizendo que dure para sempre. É interessante, Martin, que a Bíblia diz que isso acontecerá de novo no fim. Então, talvez, o adversário tenha conseguido fazer com que durasse para sempre. Bem, as consequências do que houve lá, eu acho que realmente vão acontecer no fim dos tempos também. Vamos dar uma olhada, mas é melhor orarmos antes. Querido Pai Celestial, estamos vivendo tempos importantes. Nós te agradecemos por isso. Também temos uma grande responsabilidade e pedimos que o Senhor nos ajude a discernir em meio a todo esse atoleiro de confusão. Por favor, ajuda-nos na conversa que teremos, ilumina nossas mentes, para que honremos o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem, uma era de ouro. Mas a Bíblia diz que haverá uma forma de tirania no final. Vão forçar as consciências, não vão? E uma era de ouro para a América. Estou vendo lá a Estátua da Liberdade de ouro de cima a baixo, Martin. Cadê os braços de prata e o resto de bronze, ferro e ferro com barro? Acho que essa é a imagem que, quando você escuta o som dos tamborins e tudo mais, você tem que se curvar. E você sabe que a Estátua da Liberdade, na verdade, é a estátua de Mitra, Você pode falar um pouco sobre isso? o deus do sol. Nós já falamos sobre isso. Vem da Era da Razão. Exato. Bem, vamos direto ao assunto e ver aonde chegamos. Mas, Martin, Gaza nem sequer existe nessa forma. Pelo menos no momento não. É um monte de escombros. Sim, bem, Então isso é uma espécie de emblema do que todo o mundo pode parecer em um milênio de paz. sim, é isso que eles gostariam que fosse, Muito bem. mas é isso que a Bíblia diz. Bom, vamos dar uma olhada? A América está de volta. Tinha que ter uma vírgula aqui, senão você lê America is back posted. Ou seja, na verdade a América está dando um passo para trás. Olha, eu acho que é o caso, viu? Provavelmente. E é muito importante o lugar onde colocamos as vírgulas, não é? É verdade, é muito importante. A América está de volta. Isso foi postado no X. Muito bem, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Passaram-se apenas 44 dias, mas o presidente estará muito o que falar hoje à noite, quando ele for ao Capitólio para discursar em... Há 6 semanas fiquei sob a cúpula deste Capitólio e proclamei o alvorecer da Era de Ouro da América. Enquanto empossamos um novo presidente. A partir deste momento, não houve nada além de uma ação rápida e implacável para inaugurar a maior e mais bem-sucedida era da história do nosso país. Eu volto a esta Câmara esta noite para informar que a força da América está de volta. Nosso espírito está de volta. Nosso orgulho está de volta. Membros do Congresso e meus concidadãos, a América está de volta. Os americanos nos deram um mandato para uma mudança ousada e profunda. Em todos os dias do meu governo, lutarei para trazer o futuro que a América merece.
Estamos limpando toda a sujeira e os dias do governo dos burocratas não eleitos acabaram. Nas últimas 6 semanas, assinei quase 100 ordens executivas e tomei mais de 400 ações executivas para restaurar o bom senso, a segurança e o otimismo, além da riqueza por toda a nossa maravilhosa terra. Apesar dos melhores esforços daqueles que tentaram nos censurar, nos silenciar, nos quebrar, nos destruir, os americanos hoje são um povo orgulhoso, livre, nação soberana, independente, que sempre será. Meus compatriotas americanos, preparem-se para um futuro incrível, porque a Era de Ouro da América apenas começou. Obrigado, que Deus os abençoe e que Deus abençoe a América. Martin, o que é muito interessante é que isso foi publicado pelo próprio governo. Sim, foi a Casa Branca, na conta dele no X, o antigo Twitter, que hoje é atualmente X. Muito bem. O interessante é como eles fazem mudanças entre a promessa da Era Dourada e os constantes rasantes de jatos militares, mostrando o poderio americano. Será que poderíamos relacionar isso com a segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse? Alguém que tem poder de ditar as regras para o mundo todo? Porque se o sistema religioso quer que algo seja imposto, ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa que alguém faça por ele. Você se lembra que os chineses anunciaram recentemente que se os Estados Unidos quiserem uma guerra comercial ou qualquer tipo de guerra, eles estão prontos? Mas parece que voltaram atrás rapidinho, Martin. Bem rápido. Afinal de contas, quando a segunda besta se torna autoritária, parece que os outros acabam ficando desorganizados. No começo é como o Zelensky. Quando ele foi ao escritório, ele estava cheio de coragem. E foi colocado em seu lugar rapidinho, não é? Agora ele não parece estar muito corajoso. Sim, ele estava acostumado a ser o aliado favorito e agora ele foi repreendido. E isso causou um choque entre algumas pessoas. Então é muito interessante. Parece que ele está se esforçando bastante em efetuar mudanças. Com certeza. A Era Dourada. Martin, esse discurso não parece New Age? Sim, com certeza. Isso aí é pura terminologia nova era. Aliás, não é a mesma linguagem que a Blavatsky e a Bailey utilizaram? Todas utilizam essa terminologia. Então, seria possível que tenhamos uma integração aqui? Afinal, lembre-se de que a Blavatsky e a Alice Bailey disseram que não haverá paz a menos que haja uma integração entre o mundo esotérico e o mundo religioso. Todos têm que estar na mesma página. Não deve haver separação entre o mundo esotérico e o mundo religioso. Isso é impressionante porque é exatamente o que está acontecendo? Exatamente. As pessoas simplesmente não sabem que o cristianismo se afastou tanto de sua intenção original que agora mudou para uma direção onde é quase como uma configuração esotérica, onde os seus rituais e o que você faz permitem que você obtenha poder, enquanto que a Bíblia é muito simples. A fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sua esperança não está em uma era de ouro aqui nessa terra. Sua esperança está em um reino que ainda virá. É a evidência não vista. E o que é essa evidência? Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhe teria dito. Você está preparado para trocar essas mansões de ouro pela era de ouro do mundo? É o que está acontecendo. A promessa da nova era é que isso acontecerá na Terra. Será aqui na Terra. Curioso que eles falam tanto em ouro nas ruas, que é uma contrafação de como o céu é feito.
É por isso que o Papa Paulo VI prometeu que o homem é o centro deste jogo e que ele criará este reino aqui na Terra mesmo. Por outro lado, Jesus diz que o reino dele não é dessa terra. Então, Martin, temos que escolher quem está certo. Sim, todos devem escolher um lado. E por que não pode ser prata, bronze, ferro ou barro? Por que tem que ser de ouro? Eu acho que isso é profético. A Bíblia não diz, sai dela, povo meu? A prostituta tem escrito na testa Babilônia, a mãe das prostitutas, não é? Isso é fascinante, é incrível. Na verdade, é bom demais para ser verdade. É um pouco arrepiante também, mas é interessante. Eu só queria dizer que agora que você mencionou como o mundo esotérico, a nova era, vão se misturar. E eu posso entender por que você recebeu tantas críticas por fazer o ataque total. Sim, porque lá nós falamos muito sobre sociedades secretas. E a sociedade maçônica é mencionada especificamente nesses círculos, porque eles são um movimento ecumênico, não somente dentro do cristianismo, mas com todas as religiões unidas nesta grande configuração esotérica. Agora, qual é o cerne da questão, de acordo com eles? O cerne da questão é que você não morre. Aff, Se o cerne do ensino deles é que você não morre, que você é imortal, qual é o sentido então de Cristo morrer para termos a imortalidade? Ele nem precisava ter feito isso, porque somos imortais, né? Então, todo o cristianismo, a expiação, tudo vai pela janela caso o homem seja imortal. e essa é a primeira mentira de Satanás. É isso mesmo? É incrível quando o quebra-cabeça começa a fazer sentido. Quando juntamos as peças, tudo fica claro. E essa é a questão. Eles se unem em torno de 2 pontos. A sacralidade do domingo, que é uma homenagem ao Deus Sol, e, é claro, a imortalidade da alma, que é o Espiritismo. Porque a Bíblia diz que os mortos não sabem nada. Então este é o ponto central. Mas, de acordo com Blavatsky e o mundo esotérico, os mortos sabem tudo. Não é? E os mortos virão para nos esclarecer a verdade. Alguns deles se tornam mestres ascensos, seres iluminados no universo. E eles se manifestarão a nós visivelmente no futuro, né? Bom, de acordo com Alice Bailey, será neste ano. Quem sabe você esbarre com um deles pela rua ainda este ano, quem sabe? Seria interessante. Mas, Martin, se você quer ter todo mundo ao seu lado, nem tudo pode ser negativo. Deve haver algum ponto positivo. Veja, é importante que as pessoas ouçam o que você disse há 3 anos atrás sobre essa questão do pêndulo trocar de lado. Nós dissemos lá atrás que a pressão seria tão grande que as pessoas diriam, chega, basta. Exatamente. E aí o pêndulo mudaria de direção. Mas a tendência de um pêndulo é nunca parar no centro. Não. Ou no extremo direito ou na extrema esquerda. Pode até dar uma passagem no centro, mas acaba indo para o outro extremo. Este é um balanço pendular. Tudo que foi trazido que não faz sentido ou que atrapalha a sociedade tem que ser removido para que pareça bom não apenas para a pessoa comum, mas também para o mundo religioso. Então vamos dar uma olhada no que ele fez. Nós fizemos mais em 43 dias do que a maioria das administrações realizaram em 4 ou 8 anos. E nós estamos apenas começando. Eu acabei com toda a censura governamental e trouxe de volta a liberdade de expressão na América. O nosso país não será mais lacrador. Acreditamos que, seja você um médico, um contador, advogado, agente de tráfego aéreo, controlador, você deve ser contratado e promovido com base em habilidade e competência, e não raça ou gênero. Você deve ser contratado com base no seu mérito. E a Suprema Corte, em uma decisão corajosa e muito poderosa, nos permitiu fazer isso. Obrigado. Eu assinei uma ordem tornando a política oficial do governo dos Estados Unidos
a existência de apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Também assinei uma ordem executiva para proibir homens de praticar esportes femininos. O senso comum tornou-se normal novamente. E nunca mais voltaremos atrás. Nunca. Não deixarei isso acontecer. 8 milhões de dólares para promover o LGBTQI+. Para a nação africana de Lesoto, da qual ninguém nunca ouviu falar. 8 milhões de dólares para tornar ratos transgêneros. É verdade, gente. Nós estamos limpando o esgoto. É simples assim. E os dias de governo dos burocratas não eleitos acabaram. O discurso dele traz alguma coisa ilógica? Não. Na verdade, eu concordo em muitas coisas. É interessante que os 2 cavalheiros atrás dele são o segundo e o terceiro na linha de sucessão do trono. Não é? Sim, todos eles têm a mesma mentalidade. Não apenas, então, eu presumo, mas, de acordo com o que eles declararam no passado, todos estão do lado do dominionismo. Será então que essa tal Era de Ouro é uma era na qual a igreja também influencia as leis? Mas não tenha dúvida. Você deve se lembrar que aquele lá, o terceiro na fila, disse há 20 anos atrás que a igreja e o Estado não deveriam ser separados. Então é isso. Ele disse que isso era um devaneio. É muito fascinante, não é, Martin? Sabe, é a primeira vez em minha experiência cristã que temos esse tipo de situação, esse cenário em que aquilo que a Bíblia claramente predisse pode se tornar realidade, ou na verdade já é uma realidade. Sim, está começando. Sabe, eu conversei com alguém na semana passada e disse... Sabe, parece bom demais pra ser verdade. A gente fica até receoso de aceitar que tudo está acontecendo. É isso mesmo. Sabemos que a imagem da besta, obviamente, é uma coisa semelhante à besta, no caso, a primeira besta que sai do mar. E a característica dessa besta é a união entre a igreja e o Estado. A espada espiritual da igreja, acima e junto com a espada do governo, para impor o dogma da igreja. E foi assim que a primeira besta, o catolicismo romano, governou na Idade Média. Uma imagem tem que fazer o mesmo. E ao observarmos a imagem, se vemos os vislumbres da abominação da desolação estando no lugar santo, como está escrito lá no profeta Daniel, que o leitor entenda, neste caso... Estamos quase lá. Esse homem aí, o segundo na fila, é um católico anti-Vaticano II. Ele é um defensor ferrenho do projeto 2025. Sim, e o seu representante em Hollywood, que foi nomeado, também é anti-Vaticano II. Não é mesmo? Sim, o Mel Gibson. Ok, vamos dar uma olhada no que mais ele tinha a dizer. Desenvolvemos de maneira muito minuciosa o que chamamos de cartão dourado, que estará à venda muito em breve. Por 5 milhões de dólares, permitiremos que as pessoas mais bem-sucedidas, que criam empregos em todo o mundo, comprem a cidadania dos Estados Unidos. É como o Green Card, mas melhor e mais sofisticado. Como comandante-chefe, meu foco é construir o exército mais poderoso do futuro. Como primeiro passo, estou pedindo ao Congresso que financie uma redoma dourada de última geração, um escudo de defesa antimísseis para proteger nossa pátria. Tudo feito nos Estados Unidos. Se outros lugares têm isso, os Estados Unidos também deveriam ter. Certo, Tim? Nós deveríamos ter também, porque é um trabalho muito importante. Este é um mundo muito perigoso. Precisamos ter essa defesa. Queremos proteger nossos cidadãos como nunca antes. Acredito que minha vida foi salva naquele dia por um bom motivo. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente.
Agora é a vez de assumir a causa justa da liberdade americana. E a nossa vez de tomar o destino da América em nossas próprias mãos e, finalmente, dar início aos dias mais emocionantes da história do nosso país. Esta será a nossa maior era. E, com a ajuda de Deus, nos próximos 4 anos, levaremos esta nação às alturas. Iremos forjar a mais livre, a mais avançada, mais dinâmica, a mais dominante civilização que já existiu na face da Terra. Vamos criar a mais alta qualidade de vida, construir a cidade mais segura e rica, e as comunidades mais saudáveis e longevas de todo o mundo. Vamos conquistar as vastas fronteiras da ciência. Nós vamos levar a humanidade ao espaço e plantar a bandeira americana no planeta Marte, e muito além dele. Meus compatriotas americanos, preparem-se para um futuro incrível, porque a Era de Ouro da América apenas começou. Será algo que nunca foi visto antes. Obrigado. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a América. Martin, tem muita coisa para conversar sobre isso aí. Pois é. O que você acha sobre esse negócio da Era Dourada? Bem, tem uma carta dourada aí. Eu poderia fazer uma analogia, mas eu prefiro não me aprofundar tanto assim no assunto. E depois tem também uma cúpula dourada, que também é interessante. Obviamente, é a cúpula da dissuasão nuclear. Então, ele pensa ser o escolhido. E falaremos sobre os escolhidos um pouco mais tarde. Mas ele acha que tem uma missão. E sua missão é levar a América de volta a Deus. Então, temos que ter certeza de que é o Deus certo. Sem dúvida. É o Deus que criou o céu e a terra? Ou seria outro Deus? Você se lembra quando o rei de Pérgamo, o último rei, Átalo III, legou o seu título e suas vestes e a sua divindade ao imperador de Roma? Então, esse título, Pontífice Máximo, finalmente foi transferido para o bispo de Roma. E ele não só recebeu o título, como recebeu a divindade. Porque há muitas declarações que afirmam que a cabeça papal é divina e que em sua função ocupa o papel do Deus Todo-Poderoso. Martin, será que esse é o Deus do universo ou é outro Deus? Claro que é outro. Qual é o selo do Deus do quarto mandamento? O sábado. O sábado diz que Jeová é o Criador do céu e da terra, e que ele reina sobre tudo. Já o outro Deus, não. Ele alega ter um assento terreno, com autoridade terrena, e a marca do seu poder eclesiástico é a transferência do sábado para o domingo. Agora, Martin, quem eles estão seguindo aqui? Que divindade eles estão seguindo? Seria a divindade pagã, que a Babilônia costumava seguir? E lembre-se que os israelitas amavam adorar essa divindade. Deram a ela o nome Jeová, mas deram-lhe os atributos de Baal, para que depois não pudessem nem distinguir entre um e outro. Foi preciso o profeta Elias para fazê-los cair em si e pensarem, afinal, quem é Deus? Quem fizer descer fogo do céu é o verdadeiro Deus. Martin, devemos esperar fogo cair do céu? Com certeza cairá, mas primeiramente vai cair o falso e depois o verdadeiro. Aí as coisas ficaram claras. Mas, por favor, explique melhor esse fogo falso. Bom, Martin, existem muitas formas de fogo falso. Ele fará descer fogo do céu enganando os homens, não é? Agora, poderia ser um fogo literal, mas também pode ser um fogo espiritual, um fogo do Espírito Santo. E temos visto bastante isso nos últimos anos, não é? Então, o Trump é o escolhido. Mas, Martin, não podemos nos esquecer do que diz a Bíblia, né? Pelos frutos conhecereis. Que frutos seriam esses? Seriam arrependimento, humildade,
um pedido para que as pessoas voltassem ao serviço de Deus, guardando todos os mandamentos de Deus, se arrependendo dos males que fizeram. Tudo bem, o Trump e seus amigos estão realmente proibindo várias coisas erradas, mas ao mesmo tempo, eles estão se exaltando. Ele mencionou que eles serão a civilização mais dominante de todas. Isso, a maior de todas as civilizações já vistas. Agora, a Bíblia diz claramente que a Babilônia é a cabeça de ouro. E que esse reino era bastante abrangente. Ele tinha controle sobre os elementos civis e religiosos daquela época. Que dure para sempre, foi o que disse Nabucodonosor. Mas é claro que não durou para sempre. Não, não durou. Logo depois, inclusive. Já foi conquistada, não é? Mas a filosofia da Babilônia ainda está por aí. Exatamente aí. Onde encontramos essa filosofia? Somente na primeira besta de Apocalipse 13. Porque a primeira besta tinha a cabeça de leão e falava com a boca de leão, naturalmente. Agora o leão era símbolo da Babilônia. Então o elemento babilônico nunca desapareceu. Agora veja, ele disse que eles serão a civilização mais dominante de todos os tempos. Isso não é o cumprimento da profecia? Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo não é muito cristão da parte dele, né? De jeito nenhum. Então, pegando de onde você começou, você disse que eles poderiam trazer algumas coisas muito boas até, que são bíblicas. Mas tem um elemento do dragão aí no meio. Ele começa como um cordeiro, mas termina falando como um dragão. Certo, Martin, vamos nos aprofundar um pouco mais em alguns aspectos espirituais. Vejamos também como essa administração do Trump está profundamente envolvida com coisas espirituais. Então, temos que nos perguntar sobre esses aspectos espirituais, esses elementos. Eles estão de acordo com as Escrituras ou têm origem pagã, por exemplo? Sim, é muito interessante. É como você mencionou antes. É por isso que tem um monte de pensamentos em minha mente. Quando você mencionou que o esotérico e o cristão estariam começando a se misturar, vemos isso em coisas como o seriado The Chosen. Sim, nós veremos isso. Ou o que deveria ser uma coisa cristã está se envolvendo com esse tipo de coisa. Segundo o criador do seriado, após 10 segundos me ouvindo no teste, ele disse: "Esse é Jesus. Esse é o Jesus que eu quero em meu programa." Então nós filmamos, e ele foi exibido, e me trouxe de volta para vê-lo um mês depois, no culto da Sexta-feira Santa, com a igreja dele. Foram cerca de 7 cultos, cerca de 15 mil pessoas assistiram aquilo em cerca de um dia e meio. E as pessoas gostaram muito. Era um trabalho muito bonito e, essencialmente, o alicerce do conceito do The Chosen, que é um tipo de uma espécie de espiritualidade inaciana. Essa visão inaciana de os evangelhos, que é basicamente você se colocar nos evangelhos. Você faz as perguntas. E é assim que você medita sobre os evangelhos por meio dessa espiritualidade. Então, esse processo de fazer filmes foi como uma espécie de exemplo vivo disso, em filme, ou melhor, digital. Então, quando você está lendo o seu roteiro, quando você está se preparando, você está basicamente lendo o Evangelho? Sim. Mais do que o Evangelho, eu diria. Porque, como sendo um programa de TV, nem sempre a escritura é retratada como ela é. Isso porque as escrituras nem sempre dão uma visão completa de uma conversa, ou de uma pessoa. E, por causa disso, nós temos um grupo de estudiosos e conselheiros bíblicos que nos ajudam e nos dão uma visão sobre essas coisas que estamos escrevendo. Temos que criar histórias com um plano de fundo plausível e que deem credibilidade aos personagens que poderiam ter existido no primeiro século, que podem aumentar o mundo que os evangelhos nos dão em um pequeno vislumbre. Portanto, sim, muita coisa vem das escrituras, mas claro que tem uma licença criativa, isso para podermos fazer um bom programa de TV, porque afinal das contas, este seriado não é a Bíblia.
Nós não estamos dizendo, olha, isso aqui é a Bíblia. É um programa de TV. E, é claro, baseado nos evangelhos. E nós esperamos que ele seja atraente o suficiente para que você fique viciado em assisti-lo compulsivamente, assim como você faria com qualquer outro programa de TV. E então comece a se perguntar, o que Jesus realmente disse? Ele disse mesmo isso? Esse personagem realmente é assim? Certo, deixa eu explorar isso. E então, se você conseguir que as pessoas leiam a Bíblia e queiram ter um relacionamento, ou até mesmo explorar o que significa ter fé, se você nunca teve fé. Bem, Martin, ele admite abertamente que é adepto da espiritualidade inaciana, o que, naturalmente, é a espiritualidade jesuíta com visualização. E não é só isso. Na visualização, você se projeta em a própria situação que você está descrevendo e que você quer que se torne realidade. Tudo se desenrola como um teatro. Então, você encena esse teatro. E a propósito, isso é uma forma de hipnose. É uma auto-hipnose. E é uma espiritualidade totalmente estranha à Bíblia, já que a Bíblia é baseada na fé, no que Deus disse. E aqui ele diz claramente que isso é parte do tema, mas é ampliado. Ou seja, vai além do Evangelho. Sim, então ele está dizendo, bem, o que Jesus realmente disse? E alguém disse isso logo no começo, né? Mas a questão é essa, será que Deus realmente disse isso? Talvez ele tenha dito outra coisa. Eu lembro de ter assistido aos primeiros episódios, e logo de início já percebi que era inacreditavelmente antibíblico. Isso não me agrada nem um pouco. Então, veja, um deles foi quando Jesus ensaiou o Sermão da Montanha com Mateus e pediu o conselho dele para saber se deveria fazer de um jeito ou de outro. Aquilo me assustou tanto que eu não assisti mais. Porque estamos falando da divindade, estamos falando do próprio Deus. E as palavras que perduraram através dos tempos são de importância tal, de tal peso, que nenhum ser humano poderia pretender melhorar aquilo. Então, o efeito causado por isso aí é minimizar a importância da glória e da majestade de Deus e elevar o ser humano. Foi exatamente isso que Paulo VI disse que faria. Traz Jesus ao nosso nível e não nos eleva ao dele, para onde ele está. Essa é a espiritualidade católica. E, Martin, é a falsificação da fé. É 100% espiritualidade católica. E a razão pela qual é importante mostrar isso novamente, porque nós já mostramos isso em outro episódio, mas muitas pessoas disseram, não é assim do jeito que vocês estão dizendo. Até o Dallas Jenkins comentou em um outro vídeo que foi feito sobre esse assunto e disse, não é verdade. Mas aí veio o próprio Rumi e diz claramente que foi isso sim que eles fizeram. Que é sim a espiritualidade naciana. Lembre-se de que a ordem dos jesuítas e a espiritualidade naciana deveriam neutralizar a reforma protestante, que por sua vez defende que a salvação é baseada somente na fé. E não, como diz aquela declaração conjunta, afirmando que a salvação é somente pela graça, pelas obras salvadoras de Cristo. Não é. A salvação é somente pela fé no sangue expiatório de Cristo. Então é um terrível engano isso que estamos vendo no cristianismo hoje em dia. O cristianismo hoje descartou a pedra angular do evangelho, que é a justificação pela fé. Eles jogaram isso fora. E a justificação pela fé é manifestada pela obediência a todos os mandamentos de Deus. Do contrário, você não tem evidência nenhuma de que o indivíduo se apropriou da justiça de Cristo. Porque a justiça significa fazer o que é certo. E Jesus disse, eu guardei a lei. Nenhum jota ou tio desaparecerá dessa lei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E se você diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, você é um mentiroso. Como ele pode ser mais claro?
E se não há lei, por que precisamos da justificação? Qual é a essência da mensagem do terceiro anjo? Não é a justificação pela fé? Então, o que temos aí? É uma falsificação. É uma falsificação que ignora, é isso mesmo, que ignora Jesus Cristo. E é tão sutil. Se você assistir a isso daí, a toda a entrevista, e eu conheço pessoas que assistiram a série também, eles não conseguem entender por que continuamos dizendo para tomarem cuidado, que isso aí não é de Deus. Porque afinal de contas parece muito bom, parece muito edificante. Mas veremos que não fica só aí. Ele continua até chegar no governo. Defende a harmonia entre a igreja e o Estado. Vamos continuar. A razão pela qual eu fiz essa pergunta a você, e você não titubeou, é porque algumas pessoas acham esse papel muito pesado. É Jesus. É a base da maior religião do mundo. O próprio Deus, segundo cristãos. Por acaso você sentiu esse peso? É muita responsabilidade. Na primeira temporada, houve um momento em especial sobre o qual eu já falei em outros momentos e sabe, ele ainda me afeta. Bom, na verdade eu gosto de contar a história porque é um lembrete para que eu lembre sobre o que isso tudo se trata e a quem estou servindo enquanto me esforço para interpretar esse papel. Bom, nós estávamos na metade da primeira temporada e chegou a hora de eu, como Jesus, começar a pregar sermões completos. E nós começamos a filmar. E então, enquanto eu estava lendo aquelas palavras, de repente é como se eu sentisse que estava fora de mim mesmo, ouvindo a mim mesmo pregar para uma multidão do lado de fora das portas da nossa história. Zebedeu, pai de Tiago, João, casa de Zebedeu. E havia uma multidão de pessoas que estava crescendo, uma multidão de curiosos. E você sabe, os nossos atores figurantes são maravilhosos. Eles continuam participando já há anos. Mas lá, aquela multidão começa a crescer do lado de fora da casa enquanto Jesus começa a pregar. E a cena não é especificamente sobre Jesus, é sobre outras coisas que estão acontecendo no fundo, que se torna o primeiro plano da história. E ao fundo está Jesus pregando, mas ainda eu tinha que pregar. Eu tinha que dizer aquelas linhas das Escrituras de forma convincente e tentar hipnotizar e galvanizar as pessoas que estão me ouvindo para chamar sua atenção. E elas pareciam muito atentas. Tanto é que isso me deixou muito autoconsciente. Certo. E eu pensei, o que eu estou dizendo? O que são essas palavras? Elas são palavras sagradas, ditas pelo mais sagrado ser que já andou na face da terra. Eu não deveria estar fazendo isso parece errado. Então eu tive esses sentimentos e, você sabe, a gente ia parar e passar para a próxima configuração, colocar a câmera em outro lugar. Mas enquanto isso acontecia, eu tive que parar a produção por um momento para falar com o diretor, o Dallas Jenkins. E eu disse, podemos parar um pouquinho as coisas? E ele disse, o que está vendo? Então eu o chamei de lado e disse, escuta cara, eu estou passando por um momento difícil agora. Eu estava começando a me sentir em pânico, sobrecarregado, quase como se eu tivesse tido um ataque de pânico. E começou a parecer que estava se aproximando disso mesmo. E eu não sabia o que, por quê ou como, mas lá no fundo, eu acho que eu sabia o que estava acontecendo. Então eu perguntei, a gente pode desacelerar um pouco? É porque eu estou me ouvindo dizer essas palavras e, por dentro, eu não me sinto digno de dizê-las. Sabe, Martin, às vezes, Deus realmente tenta impressionar uma mente, né? Claro que sim, com certeza. Agora, como ele próprio afirmou lá, ele sentiu que era o certo a se fazer, falar essas palavras e fazer o papel. E podemos fazer esse tipo de coisa? Bem, é um tipo de teatro jesuíta. E, a rigor, assumir esse papel para promulgá-lo, apesar de, como ele diz, o pano de fundo era mais importante do que o que Jesus estava dizendo, isso nunca deveria acontecer. O primeiro plano do que Jesus estava dizendo é sempre mais importante. Agora, quando você está pregando,
Então é perfeitamente correto repetir essas palavras. Mas quando você está interpretando um papel, será que isso ainda é correto? Talvez o Espírito Santo falou a ele. Mas veja, ele usou palavras interessantes como mesmerizar as pessoas. Mas Jesus nunca hipnotizou ninguém. Ele nunca ignorou a mente consciente das pessoas. Jesus nunca atropelou a mente de ninguém. Isso não é mesmerismo, é hipnose. Exatamente, isso remonta às outras questões. Resumindo, Jesus não hipnotizou as pessoas. Elas não se interessavam nele porque ele estava hipnotizando-as. Elas eram cativadas por causa do sentido das palavras dele. Sim, elas tocavam o coração. Portanto, há uma enorme diferença entre as duas coisas. Veja, no catolicismo, a Lectio Divina é muito mais importante. É uma leitura sagrada. O que importa nela, assim como no Islã, é o tom, a entonação, o jeito de falar, como você se posiciona. Mas isso é uma mudança, Martin, de o homem não viverá apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. É uma mudança muito sutil, porque você de fato está lendo a Bíblia, mas você está usando aquilo ao seu redor para cativar, e não a essência da palavra. Para eles é mais importante como você pronuncia, ou mesmo como você entoa ou canta. É como se fosse um tipo de mantra, né? E isso cria uma atmosfera mística que é hipnotizante. E o hipnotismo pode ser introduzido de muitas maneiras. Você pode fazer isso através do tom, através da música. Quando você entra em um cassino, há uma agitação hipnotizante lá dentro. O que você escuta não é uma música, mas aquilo te coloca num estado alterado de consciência, de modo que você perde seu discernimento sobre como vai gastar o seu dinheiro. E muitas igrejas fazem o mesmo hoje em dia. Ao entrar nelas, a música diminui a sua consciência. A questão é que essas coisas podem parecer muito boas. Você parece mesmo estar usando a palavra de Deus, mas vejamos no que isso vai dar. Como é para você ser reconhecido na rua como Jesus? Por exemplo, nós jantamos juntos ontem à noite e eu vi que o pessoal te olha com muita intensidade. E eu estou na televisão há 30 anos e eu nunca vi nada parecido com o que você vivenciou. Por exemplo, lá na minha casa ontem, as pessoas olham para você de uma maneira muito intensa. É claro que elas gostam de você, mas também é porque você interpreta Jesus. Eu dou todo o crédito a Deus, eu dou todo o crédito a Jesus. Assim como nosso amigo Russell Brand. Tipo, uma vez eu fui o substituto dele. Eu sinto-me como se fosse o substituto de Jesus. Jesus é a estrela, e eu sou como um tipo de dublê. E por causa disso, muitas vezes, o peso desse relacionamento que as pessoas já têm com Jesus, o peso desse relacionamento acaba sendo transferido para mim, porque eu acabei me tornando o rosto daquela pessoa com quem elas se relacionam, lendo a Bíblia. Muitos já me disseram que, ao lerem as Escrituras, o meu rosto acaba vindo à mente delas. Na verdade, até para mim, quando eu estou na missa e o padre está lendo o Evangelho, e ele começa a falar de Pedro, por exemplo, acaba me vindo à mente o rosto de Shahar Isaac, que faz o Pedro em nosso programa. E eu não consigo tirá-lo da minha cabeça, mas tudo bem. Eu gosto muito do Shahar, ele é ótimo como Pedro. Então, sim, você tenta, mesmo como artista, mas você sofre com isso. Você não consegue fazer a separação. Porque agora você tem esse relacionamento com as pessoas e esses personagens. Então, ser o rosto do que muitas vezes é o relacionamento mais importante de uma pessoa, ou mesmo além da família, é como Deus primeiro, depois a família e depois tudo mais. Bom, ser o rosto disso para as pessoas, eu nem costumo pensar sobre isso. Claro, é mais do que ser um coadjuvante de um seriadinho qualquer. Sim. Veja, uma vez eu estava indo me confessar e saiu um homem do confessionário. E ele me reconheceu. E ele ficou surpreso e começou a falar comigo. E aí ele começou a me dizer o que ele confessou ao padre lá dentro. E eu disse, não.
O que você disse a ele, Fica lá dentro. fica lá dentro. Você não tem que se confessar para mim. Não, eu disse, isso não é para mim. Guarde isso para o seu confessor. Então, Olha, eu não sou católico, mas eu sempre achei a confissão uma coisa muito legal. a confissão é um presente, cara. Com certeza é. Sabe, quando trocamos isso pela psicoterapia e colocamos um ateu sem discernimento no sofá na nossa frente, acho que isso não foi um grande avanço, né? Se é que você me entende. Sim. É como se você fosse um pano cheio de buracos, certo? Você vai para a confissão e recebe o sacramento da reconciliação do padre. E o padre, nós acreditamos que ele recebeu autoridade divina, que tem talvez um não visível, mas tangível efeito metafísico no invólucro da sua alma. E é como consertar os pequenos buracos desse tecido, desse pano. Cada confissão é como se você estivesse fechando esses buracos, restaurando essa conexão com Deus de uma forma que, essencialmente, repara a sua alma. Martin, aquilo que retratamos para o mundo é muito importante, não é? E o que ele está retratando? Está retratando o caminho bíblico ou o caminho católico? Totalmente o caminho católico. O caminho católico é bíblico? Infelizmente não. Muito bem. Agora, eles também falam sobre a importância de confessar. A Bíblia diz: confessem seus erros uns aos outros. Mas as novas traduções dizem pecados. Aí já é demais. Existe diferença entre suas falhas e seus pecados? Com certeza. Não deveríamos confessar os pecados somente para Deus? Somente a Deus. Somente a Deus, certo? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Não diz vem a mim através de um padre. A propósito, um padre é uma pessoa que faz um sacrifício. Mas Jesus, por meio de um único sacrifício, feito de uma vez por todas, já preencheu o requisito da expiação, correto? Ele nos aperfeiçoou para sempre em um único sacrifício. Então, não há necessidade hoje de sacrifícios. O protestantismo reconheceu isso e removeu os altares de sacrifícios das igrejas. Interessante, não? Mas, sob o movimento de Oxford na Inglaterra, eles foram trazidos de volta. E assim a Igreja da Inglaterra retornou ao paganismo, reintroduzindo o altar. Mas o nosso sumo sacerdote não está cumprindo a sua função em um santuário terrestre, mas em um santuário celestial. Só que no catolicismo você tem um padre terrestre. No protestantismo você tem um ministro. Não é um padre. É mais um professor, né? Sim. Certa vez alguém me disse: "Ah, então você acha que é um padre, né?" Eu falei: "Não, sou um pregador." Então eu disse que não há necessidade de um sacerdote terrestre, porque o sacrifício já foi feito. Já no Antigo Testamento havia necessidade do sacerdote, mas mesmo ele cumpria uma função ilustrativa, típica, assim como o cordeiro que era sacrificado. Mas no Novo Testamento somos ministros, nós servimos uns aos outros. Portanto, aqui tem muitas coisas erradas. É como uma experiência metafísica, ele disse. Sim, ele disse isso, com respeito à confissão. Mas o que é uma experiência metafísica? Explique, por favor. O termo metafísico é uma terminologia ocultista. É uma sensação de alívio por causa de um ritual pelo qual você passou, confessando os seus pecados a um homem mortal com as mesmas faltas que você, e esperando que Deus deve cumprir a sentença do sacerdote, porque é isso que eles dizem no catecismo, que Deus tem que perdoar ou não perdoar conforme o julgamento do padre. Então, quem é mais poderoso nesse contexto? É o padre ou é Deus? É o padre. O padre é mais poderoso. Isso é mudar a salvação do celestial para o terreno? É um conceito muito perigoso e sutil. E você vê o quão perigoso isso é por causa desse seriado e todas essas coisas. O próprio Tucker disse que esse é um dos
dos mais belos aspectos do catolicismo, a confissão. E o catolicismo, é claro, tem muitos rituais. Sim, Muitos. Antigamente, eles também prescreviam muitas peregrinações. Mas, Martin, Deus está onde 2 ou 3 estão reunidos. Você não precisa ir a um lugar específico para ganhar pontos com Deus. Não é preciso fazer uma peregrinação a um lugar, como fazem os muçulmanos lá com a Meca, para ter uma comunhão mais elevada com Deus. Isso pode acontecer no meu quarto, onde estamos só eu e Deus. Lá podemos ter uma conversa cara a cara, sem nenhum mediador. é assim que se faz confissão. Eu concordo com o Tucker. A confissão é sim algo lindo, mas não quando é feita para outro ser humano. Certíssimo. Muito bem. Só mais uma coisa que você acabou de mencionar. Muitos estão fazendo a peregrinação agora porque é um ano sagrado, que você pode atravessar o portão para obter uma indulgência. Acho que vai transbordar de gente. Eu só quero ver se a Itália vai dar conta de absorver todos esses peregrinos lá. Muito bem, Martin. Eles vão falar também nessa entrevista sobre a quarta-feira de cinzas. Mas vamos avançar para a questão do governo um pouco. E veja, mais uma vez, isso acaba avançando para a questão das obras. Sim, mas a questão é qual religião está sendo retratada, eventualmente, através do governo para a sociedade. Isso é o importante. Bom, eles vão falar sobre a quarta-feira de cinzas. Agora, em nenhum lugar da Bíblia você lê sobre a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é um dia em que muitos marcam a testa com cinzas. Agora, isso é interessante, é um símbolo de arrependimento, né? Mas tem algo de errado com o arrependimento? Não. Martin, eu preciso exibir algo em minha testa para mostrar que eu me arrependi? Com certeza não. Isso me faz pensar na questão do jejum. A Bíblia diz, quando você jejuar, não jejue de modo que as pessoas saibam que você está jejuando. Agora, no Antigo Testamento, você frequentemente lê sobre o pano de saco, né? Que as pessoas colocavam saco e cinza na cabeça e coisas assim. Muitos deles faziam isso por baixo das roupas para que não fosse visto. Tem o caso do rei que estava andando no muro, certo? E aquela senhora reclamou que tinha que comer os seus próprios filhos por causa da fome. Aí ele rasgou as suas vestes e ela viu que ele estava usando o pano de saco por baixo. Então há casos em que você pode mostrar que você está... Mas isso costumava ser no Antigo Testamento. Sim, Jesus disse para nós não tornarmos isso um espetáculo. E alguém se pergunta, por que precisamos exibir essas coisas? Isso mostra algo sobre você? Então aqui temos 7 celebridades observando a Quaresma e incentivando outras a participar. Temos os atores ali à esquerda, temos personalidades importantes usando a marca da quarta-feira de cinzas. Bem, o que isso retrata? Protestantismo ou catolicismo? 100% catolicismo. Mas isso é paganismo? Sempre volta para o paganismo. Mas é interessante. Veja, eu não me lembro de isso aí ter sido tão popular. Você sabia que os primeiros cristãos que estavam nos Estados Unidos da América até se recusavam a celebrar o Natal? Sim, os puritanos. Sim, os puritanos. É interessante. E agora chegamos ao ponto de ler isso daí nesta agência de notícias católica. O artigo é de 5 de março. A Casa Branca realiza missa de quarta-feira de cinzas para funcionários. Então você propaga uma coisa pela televisão e agora o governo está dando o tom. Uma missa católica foi celebrada para os funcionários da Casa Branca hoje, em observância da quarta-feira de cinzas. Um e-mail do gabinete de administração da Casa Branca informou aos funcionários que a missa aconteceria na sala do Tratado Indiano às 8h30. Isso acontece quando os cristãos começam a sagrada temporada da Quaresma. Já já falaremos sobre isso.
A declaração concluiu com o presidente e a primeira-dama dizendo: "Vamos preparar nossas almas para a glória vindoura do milagre da Páscoa", acrescentando que Deus Todo-Poderoso os abençoe e que Ele continue a abençoar os Estados Unidos da América. Antes da eleição, Trump estendeu saudações aos católicos em dias festivos, indo às redes sociais em 8 de setembro, a Natividade de Maria, para postar "Feliz Aniversário, Maria", junto com uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Agora, o que é interessante sobre este "Feliz Aniversário, Maria"? Bem, você acha que os protestantes entendem o dogma da Imaculada Conceição? Eu acho que não. Acho que eles não fazem ideia do que seja. Quando você lê o dogma da Imaculada Conceição, automaticamente sua mente está pensando que Jesus é o Imaculado, certo? É o que daria a entender. É o que concluem muitos protestantes. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Segundo a doutrina católica, Maria nasceu sem pecado. Ela nasceu imaculada, para que assim pudesse dar à luz ao Redentor. Então, esse é o dogma da Imaculada Conceição, que foi declarada ex cátedra, ou seja, infalivelmente pelo Papa. Explique apenas o que significa infalível. Quer dizer que essa doutrina é infalível, ela não pode ser questionada. Como se fosse Deus que tivesse dito. Sim, como se fosse Deus falando, mas somente Deus é infalível. Isso por si só já é prerrogativa de Deus, certo? E ele declara que Maria nasceu imaculada. Ela foi poupada do problema do pecado original. Agora, Martin, há algo de errado nisso, porque a Bíblia diz que ela nasceu sob a lei. Agora, quando a Bíblia diz que ela nasceu sob a lei, isso significa que ela nasceu sob a condenação da lei. E a condenação da lei é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, ela nasceu como qualquer outra pessoa. É o que a Bíblia diz. Agora, se Deus pudesse declarar Maria imaculada sem um sacrifício, ora, ele não poderia fazer o mesmo por você e por mim? Sim, eu protestaria. Neste caso, então, a cruz não seria obsoleta? Porque Deus, por decreto, poderia declarar alguém imaculado e sem falhas? É verdade. E é por isso que o Alcorão também nega a expiação. Diz que Alá é todo-poderoso. Ele não precisa de uma charada como a cruz para declarar uma pessoa habilitada a ir para o céu. Para Deus, ele só precisa declarar isso. Bem, aqui no catolicismo é exatamente a mesma coisa. Deus decretou que somente Maria seria imaculada. Só que a Bíblia diz que ela nasceu sob a lei, sob a condenação da lei. Portanto, Maria precisa do sacrifício tanto quanto você e eu. Sim, sim. Então, eles estão promovendo a doutrina católica, que por sua vez é paganismo. E veja a maneira como eles estão fazendo. Além disso, ela é chamada Rainha do Céu, porque tendo sido declarada imaculada, é claro que não há sentido em ela morrer. Já que o salário do pecado é a morte, não é? Então ela não precisa morrer. Então, ela foi para o céu, já que ela não tem que morrer. Os católicos romanos pregam que ela ascendeu ao céu sem ver a morte. Curiosamente, em outras denominações, você vê túmulos de Maria lá em Jerusalém. E em outros lugares também. Mas a questão, Martin, é que isso é paganismo. O catolicismo fez dela a rainha do céu. Então, ela é Ísis, a deusa, e isso é paganismo. Martin, temos aqui a Casa Branca honrando todos esses rituais pagãos e ideologias sem ter consciência do que estão fazendo. Eu não os estou condenando, ok? Eu apenas lamento que eles não tenham estudado esse assunto a fundo. A separação entre a Igreja e o Estado serve justamente para você não doutrinar o público em uma direção específica, que é exatamente o que eles estão fazendo. Então, a quem eles estão homenageando? Eles estão honrando o protestantismo ou a primeira besta? O catolicismo, não é? Claro. Isso é muito evidente. O vice-presidente Vance recebe as cinzas na fronteira. Martin, isso é fascinante.
Aqui está o vice-presidente dos Estados Unidos da América recebendo as cinzas. Então, ele está propagando que está envolvido nisso. Talvez ele tenha feito em caráter privado, Sim, mas o fato dele estar fazendo esse ritual mostra que ele é um católico fiel. Mas essa é uma questão governamental. eles estão promovendo. Estão promovendo essas ideias. Imagens de vídeo publicadas pela C-SPAN na quarta-feira mostram Vance, um católico praticante, recebendo cinzas na testa de um padre católico antes de partir para o Texas na quarta-feira. Vance não foi o único membro da administração Trump a observar a quarta-feira de cinzas, que marca o início da temporada cristã da Quaresma. Muito interessante, não é, Martin? O presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump publicaram uma mensagem conjunta para marcar a ocasião. Então, o governo está envolvido com isso? Em seu nível mais alto? Vamos continuar com esse programa para ver do que se trata essa questão. O que é Quaresma? A Quaresma Começou hoje, né? começou hoje. A Quaresma são 40 dias de oração e jejum e esmola até a Sexta-feira Santa, antes da Páscoa, o dia em que Jesus Cristo morreu na cruz e deu a sua vida pela humanidade. 2 dias depois, ou 3 dias depois, se você incluir a sexta-feira, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos. E o pecado original, você sabe, a mancha da humanidade é removida por meio da nossa crença em Cristo. Então, a Quaresma, para mim, a Quaresma é um tempo para simplificar. É hora de sacrifício. É um momento para me aproximar mais de mim mesmo através do caminho da cruz. E o desafio dos 40 dias de oração desse ano é chamado O Caminho. É o caminho da rendição, o caminho de Cristo, basicamente. E tudo o que ele fez antes da sua paixão, morte e ressurreição é algo para meditarmos nestes 40 dias. Normalmente, tentamos fazer algum tipo de sacrifício significativo. Algumas pessoas dizem, é hora de parar de comer chocolate. Bom, se chocolate é algo que lhe dá alegria e felicidade, então, sim, talvez seja uma boa ideia você parar com isso por 40 dias, né? E pode ser muito difícil para algumas pessoas, como eu, parar com café. Algumas pessoas é o álcool, outras são charutos, cigarros. Por acaso você se pergunta se existe uma conexão entre a alimentação e a consciência espiritual? E existe uma conexão entre comer demais e a apatia espiritual? Talvez haja, né? Se você acordar e todo mundo estiver gordo, o que é verdade? Incluindo eu de vez em quando. Bom, mas eu acho que existe um componente espiritual nisso daí. Ou eu estou imaginando demais? É só um pensamento. Um dos 7 pecados capitais é a gula. Sim. Na verdade, não resta dúvidas. Uma das coisas mais impressionantes sobre ter crescido e vivido no mundo moderno é perceber coisas mais tarde na vida que são estupidamente óbvias. Você se pergunta, como eu nunca soube disso? Claro que glutonaria é ruim. E uma vez que o corpo é o templo do Senhor, um reflexo da criação e do Criador, Deus, e você o está machucando sempre, então é como se fosse uma afronta para Deus. É por isso que coisas como a gula são um pecado. E também te deixa dopado. É como se você tivesse tomado umas cervejas. Isso te impede de experimentar qualquer coisa além de si. Sim, sim. E você está criando um muro em torno da capacidade de se conectar com o divino. É como se você estivesse se isolando de Deus, de certa forma. É mesmo. É como entupir o seu cérebro de queijo. Você entende, né? Adorei que você tenha usado comida como referência. Mas é isso mesmo. Você embota o seu cérebro. Você não tem mais um bom discernimento do que está acontecendo. Cara, se você come 2 Big Macs, sua mente fica letárgica. Puxa vida, é como se você entrasse em coma. Danifica o seu cérebro. Sim, 100%. Então o jejum é o oposto disso, te deixa hiperconsciente. Sim. Sua mente fica clara
você começa a sentir tudo. Bem, Martin, aí está uma bela informação, hein? 40 dias. Jesus jejuou por 40 dias, Martin? Sim. Comida e água. Muito bem. Quase tive a sensação de que eles estavam prestes a dar uma mensagem de saúde. Na verdade, é por isso que eu coloquei isso daí. Porque poucas pessoas percebem o quão espiritual é a nossa alimentação. Sim, é verdade. Então, comer 2 Big Macs é algo que beira a glutonaria? Eu acho que danifica seu cérebro também. Mas será que faz sentido você querer servir a Deus e acreditar que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e jejuar por 40 dias, mas todo o restante do ano você simplesmente comer o que é normal e abusar da saúde? Ou será que faz mais sentido você mudar o seu estilo de vida por toda a sua vida? Eu acredito que essa seja a melhor opção. Você deve mudar sua vida o tempo todo. O que o Senhor realmente quer? Ele não quer o coração contrito. Esse é o jejum que eu queria. Por favor, explique isso novamente. Porque foi isso que Deus pediu na Bíblia. É o que ele pede na Bíblia. Bom, qual é o sentido do jejum? O jejum, obviamente, desempenha um papel. Você quer se purificar, você quer se limpar, mas você não deve pendurá-lo como uma melancia no pescoço, mostrando para todo mundo que está jejuando. O próprio Jesus disse, quando jejuar, não saia por aí com cara feia, mostrando que está jejuando. É uma questão privada entre você e Deus. Eu também creio assim. E um período de jejum de 40 dias, para mim, é tentar imitar aquilo que Jesus já fez por mim. Eu acredito que toda a nossa vida deve ser um jejum de não se fazer aquilo que é prejudicial ao corpo, e não apenas por 40 dias. Bom, eles afirmam que isso vai te aproximar de Deus. Agora, é claro que um jejum pode te aproximar de Deus. Mas vamos pegar um outro jejum, o Ramadã. Sim, muito bem. Eles também têm um jejum que dura cerca de 40 dias. Então, é um sistema que não se aplica somente a uma religião. Agora, o interessante do jejum do Ramadã é que ele só dura durante o dia. Quando o sol se põe, o jejum acaba. Então, eles banqueteiam. Pois é, isso é glutonaria? Glutonaria. E aí, eu não sei se isso serve ao propósito do jejum. Na festa da Quaresma, normalmente a carne é excluída, mas os peixes são permitidos. Eu percebo que muitas das redes de fast food agora estão servindo hambúrgueres de peixe para agradar os que estão praticando a Quaresma. Mas, Martin, para mim, isso é uma representação de algo que Jesus fez por nós. E está mostrando que você quer se aproximar, etc. E está associado a essa quarta-feira de cinzas, que é o início da Quaresma. É um ritual. Agora, eu posso ser salvo por um ritual? Não. E os seus frutos devem continuar a crescer constantemente depois desses 40 dias. No dia do seu batismo, você se torna uma nova pessoa. Você deixa de lado aquelas coisas que são prejudiciais para o seu corpo. E seu relacionamento é um relacionamento pessoal com Jesus, não é baseado em peregrinações ou períodos específicos. Até o Rick Warren falou sobre os 40 dias de propósito. Mas por que só 40 dias de propósito? Eu quero ter 365 dias de propósito com Deus. Concordo 100% com você. Porque, caso contrário, você fica focado em só um períodozinho do ano. E o mais interessante é que ele mencionou que aquilo de que você gosta deve ser abandonado. Agora veja, eu não duvido da sinceridade deles. Com certeza, isso não é um ataque pessoal a ninguém. Não duvidamos nem um pouco da sinceridade destas pessoas. O nosso ponto aqui é que o governo está pegando esse aspecto particular de uma religião e o está propagando. Sim, e a televisão. Agora, isso é contrário à Constituição. Pelo menos como eu vejo. Eu concordo.
Bem, visto que falamos sobre o Ramadã e os muçulmanos, vamos dar uma olhada no que o rei Charles tem a dizer. Sim, obrigado por me receberem. Mas você mencionou o rei Charles. E é interessante porque ele destaca algo muito importante que está acontecendo entre o islamismo e o cristianismo. Bem, o rei da Inglaterra é tradicionalmente o defensor da fé. Essa fé é o cristianismo. Mas o rei Charles evoluiu essa afirmação para um termo como o defensor das religiões, no plural, significando todas as fés. Mas eu acho que ele não entende nada de teologia. E por que isso? É porque o islamismo acredita que Cristo é apenas um profeta, ele não é uma encarnação divina. E pensar em Cristo como uma encarnação divina, que aliás é o centro do cristianismo, para os muçulmanos é uma blasfêmia. E a menos que você seja um muçulmano bem liberal, isso daí é uma blasfêmia total. Então eu não acredito que o rei Charles entenda a teologia e o conflito entre o cristianismo e o islamismo. Eu acho que o que aconteceu é que as religiões foram meio que afetadas pelas raças. O que eu quero dizer é que o Islã é visto pela elite liberal como uma religião de pessoas de cor. E o cristianismo, por sua vez, é visto como a religião dos brancos. Agora, todos nós sabemos que a esquerda não tem princípios. O que eles têm é uma hierarquia de minorias. E no topo dessa hierarquia está o homem pardo. E assim, portanto, o que estamos a ver é que o Islã está ficando com privilégios especiais e o cristianismo está sendo marginalizado. É isso que vemos com o rei Charles. A gente vê ele embalando tâmaras para celebrações do Iftar, em comemoração ao fim do Ramadã. Nós o vimos tendo uma sessão de oração no castelo de Windsor, mas ao mesmo tempo, nenhuma única menção à quarta-feira de cinzas, à quaresma, sobre o cristianismo em geral. Temos Keir Starmer, nosso primeiro-ministro, que se dirige a toda uma congregação muçulmana dizendo que esta época do Ramadã é particularmente difícil para você por causa do que está acontecendo em Gaza. Mas ao mesmo tempo não mencionou nada sobre o cristianismo ou o massacre de cristãos em todo o mundo. Então parece haver um sistema religioso de 2 níveis em andamento. E é muito triste ver que o cristianismo na Igreja da Inglaterra, que deveria ser realmente o tipo de força, a espinha dorsal de uma nação, está, na verdade, sendo marginalizado e quase que jogado para debaixo do tapete por estar na moda criminalizá-lo. A moda e a tendência de hoje é promover o islamismo e os muçulmanos. Vou deixar bem claro aqui. Eu não concordo com ele quando ele reduz a questão ao nível racial, dizendo que o Islã é a religião da cor e a outra é a religião dos que não têm cor. A questão é muito mais profunda que isso. O rei Charles deixou bem claro que ele não deseja ser o defensor da fé. Ele quer ser o defensor das fés. Tanto é que ele pluralizou e disse fés, que é a mesma coisa, não é? Mas fé em quê? É bem sabido que o rei Charles, quando ainda era o príncipe Charles, andava vestido com trajes de imãs muçulmanos, identificando-se com a fé muçulmana e com outras religiões. Isso não tem nada a ver com a questão racial. Isso tem a ver com as suas raízes maçônicas, porque toda a família real está imersa na maçonaria. E a maçonaria ensina que todas as religiões levam à mesma fonte. E, portanto, é uma configuração ecumênica. E, claro, isso colocaria Jesus no mesmo nível como qualquer um dos outros fundadores das outras religiões. Isso o rebaixaria de seu nível divino criador para um nível de apenas um profeta. E o diabo fica muito feliz com isso. Mas Jesus Cristo é Deus, porque a Bíblia disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É uma situação muito triste, relatada ali. Tomé cai aos seus pés e diz, Senhor meu e Deus meu. Por ele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada se criou. Então há uma grande diferença aí. Quando você joga esses joguinhos aí, Martin, você não apenas está demonstrando suas raízes esotéricas,
E isso nos leva de volta ao ponto de partida. Certo, porque a maçonaria, em sua essência, é a adoração a Lúcifer. É outra divindade. E no que diz respeito ao seriado The Chosen, sabemos que muitos dos conselheiros do programa são mormons e jesuítas. Sim. Agora, se estes são os seus conselheiros, o que você faz com declarações como: através do dom do pecado, o homem pode encontrar a alegria? Isso foi Joseph Smith. Ou aquela declaração que o diabo disse a verdade sobre a divindade, que ele não deixaria que a mãe Eva deixasse de comer o fruto proibido por nada. Isso é glorificar Lúcifer e não glorificar Jesus Cristo. Se você não entende esses significados profundos, você não enxergará o engano. E o ator que faz Jesus é um cavaleiro de Malta. Pois é. Donald Trump se declara rei depois de derrubar a taxa de congestionamento de Nova York. Talvez seja um pouco irônico, mas ainda assim é interessante. E temos ali o Trump na revista Time com a frase "Vida longa ao rei". Isso é realmente muito interessante. Ele trouxe isso à tona. E há vídeos que foram publicados. Veja, eu sei que são vídeos de sátira, mas ele imediatamente se apropriou disso para si. A gente vai falar sobre isso em breve. Dias depois de sugerir que está acima da lei, Donald Trump se declarou rei, após a iniciativa de sua administração de derrubar novos pedágios para motoristas de Manhattan. É claro que isso daqui é uma revista de esquerda, né? A conta da Casa Branca do X compartilhou sua declaração com uma capa falsa da revista Time, com um retrato do presidente usando uma coroa com a legenda "Vida longa ao rei". Muitos não sabem, mas os presidentes americanos têm sangue real. E ele definitivamente tem. Pois é, e os reis acabam voltando de um jeito ou de outro. Ele pode até dizer isso com ironia, mas na verdade ele não está mentindo. E de certa forma é bíblico. Sim, porque os reis do mundo darão o seu poder à besta, não é? Trump também sugere que está acima da lei, porque ele está basicamente citando Napoleão, que disse: "Aquele que salva o seu país não viola lei nenhuma". Então você está basicamente acima da lei. Ele pareceu citar Napoleão Bonaparte por meio de Rod Steiger na tarde de sábado, após o seu ataque de ações executivas e ameaças às agências federais sobre Elon Musk terem sido desafiadas em tribunais por todo o país, levantando alarmes de que sua administração está se preparando para destruir ordens judiciais e iniciar uma crise constitucional. "Aquele que salva o seu país não viola lei nenhuma", escreveu o presidente no Truth Social e na sua conta do X. Então ele citou Napoleão. Napoleão foi um dos que mais se opuseram à profecia de Daniel. Ele queria unir a Europa, não é mesmo? Sim. E Hitler fez exatamente a mesma coisa. Exatamente o mesmo. Estamos entrando num verdadeiro território do Führerprinzip. Interessante, não? Acrescentou o crítico conservador de Trump, Bill Kristol, referindo-se à autoridade executiva sobre a Alemanha nazista, garantindo a palavra do Führer acima de tudo. Martin, o cordeiro falaria como um dragão. Ele ainda não está falando como um dragão, porque ele diz defender a liberdade de expressão, mas pelo que eu estou vendo, essa liberdade de expressão está sujeita ao bem comum. Com certeza. Depende do que eles querem que você diga. Muito bem. Martin, por que o Marco Rubio, o secretário de Estado, se retratou com a marca da quarta-feira de cinzas? Será que isso tem algo que ver com honrar a primeira besta? Infelizmente, sim. O protestantismo é que não é, né? Com certeza não. Ele não está homenageando o protestantismo. E é incrível, porque estamos falando de um país supostamente protestante. E estamos vendo tudo, menos protestantismo. Tudo está honrando a primeira besta.
Eles estão fazendo exatamente o que a Bíblia disse que fariam. Quero colocar aí na tela o que o presidente Trump disse em sua rede social hoje. Ele disse: liberte todos os reféns agora, não depois. Devolvam imediatamente todos os cadáveres das pessoas que vocês assassinaram ou vou acabar com vocês. Somente pessoas doentes e corrompidas guardam corpos e vocês são doentes e corrompidos. Estou enviando a Israel tudo o que precisa para terminar esse trabalho. Nenhum membro do Hamas está seguro agora. Façam o que eu estou mandando. Acabei de me encontrar com um dos seus antigos reféns. E as histórias deles são angustiantes, cujas vidas vocês destruíram. Este é o último aviso para sua liderança. Agora é a hora de deixar Gaza enquanto vocês ainda têm chance. Além disso, o povo de Gaza tem um futuro maravilhoso pela frente, mas não se guardarem os reféns. Se fizerem isso, vocês estarão mortos. Tomem uma decisão inteligente. Libertem os reféns agora, ou vocês terão que pagar caro por isso mais tarde. Uau! Bem, eu acho que ele deixou bem claro as intenções dele. E conhecemos muito bem o presidente, ele está falando sério. O que vai acontecer? Bem, eu espero que ele faça exatamente o que acabou de postar. Sabe quanto tempo estamos esperando por isso? Para esse país ter uma liderança como essa? As pessoas não percebem que o presidente se encontra com essas pessoas, ele ouve suas histórias, ele está indignado com tudo isso. Ele está cansado de assistir esses vídeos todos os fins de semana, onde os reféns totalmente destruídos são liberados. Às vezes eles liberam corpos errados, 3 aqui, 5 lá, eles estão jogando joguinho com a gente, e ele perdeu a paciência com isso. Ele foi muito claro desde o início, ele deu tempo para eles resolverem a questão. Agora chegou o fim deles. Já chega dessa história. Essas pessoas já estão em cativeiro há mais de 1 ano e meio, eles são monstros, isso precisa parar. E eu gostaria que houvesse mais pressão internacional nesse sentido também. Mas estou feliz que ele esteja divulgando essas declarações. Ele realmente vai cumprir o que está dizendo. O mundo todo vai entender isso. Quando ele diz que vai fazer alguma coisa, ele faz. Então é melhor levarem ele a sério. Martin, qual é o país mais poderoso do mundo? Atualmente, os Estados Unidos. Você também foi enganado? Sim. Bem, Martin, com aquele sinal na testa, ele está me dizendo que o Vaticano é a nação mais poderosa do mundo. Eles são apenas o braço executivo do país mais poderoso. O Vaticano não tem um exército, exceto a pequena guarda suíça, que fica ali desfilando com as suas roupas curiosas. Mas eles têm um general. Sim. E eles têm cavaleiros, que são chamados Cavaleiros de Malta. Cavaleiros de Colombo, cavaleiros disso, cavaleiros daquilo. Certo? Então, eles têm um exército. E essas pessoas também são o exército deles? Claro que sim. Com certeza. Eu estava pensando, é como falamos antes. Nós estamos vendo que todo mundo está comemorando as celebrações da besta. É isso mesmo. E então eles vêm aqui e veja, eu estava pensando, é que eles nos acusam de alarmismo, certo? Sim. Mas eles estão mostrando a nós vislumbres do poder que eles têm e que usarão contra aqueles que não os obedeçam. Como os presidentes anteriores, como Woodrow Wilson já disse, existe um poder tão sutil, tão secreto, que você não ousa falar sobre isso acima de um sussurro. E o mais surpreendente é que ele estava falando contra eles. E esses caras estão elevando isso. Isso é muito interessante. Essa afirmação que acabamos de ouvir nesse vídeo. Nós não precisamos assistir tudo, mas basicamente é, se não fizer o que te mandam, você está morto. E a foto que ele postou lá de si mesmo, e que também está na Casa Branca agora, o que você acha que isso está indicando? Para mim, essa cara está me dizendo que se eu não fizer o que ele diz, eu estou em apuros. É exatamente o que essa foto que ele colocou aí como presidente está querendo passar para todo mundo. É isso mesmo. E esta foto que ele escolheu... É exatamente isso, Martin. Agora, ele não apenas está ameaçando, como tem o poder para executar. Outro dia ele disse à Rússia: se vocês não começarem a colaborar, vão passar a receber mais sanções do que podem imaginar. Então, ele diz que, uma vez que essa situação de Gaza esteja resolvida, ele vai reconstruí-la.
É claro que o vídeo tem um caráter irônico, mas parece que ele gostou. Sim, ele gostou. Sim, ele gostou. E você notou aquela estátua dourada de cima a baixo? Curioso, não? Sim, muito. Seria o reino da Babilônia? Com certeza. E com os balões com o rosto dele em dourado? Tudo de ouro, cartas de ouro, cúpulas de ouro, era de ouro. Ele é um rei. Isso chega a ser empolgante. A maior era de todas. Ele não está vestido de ouro de cima a baixo? Sim, O rei Nabucodonosor. exatamente. E o Nabucodonosor também não disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Sim, exatamente. É por isso que ele fez a imagem de ouro? Correto. Agora, Nabucodonosor foi um grande construtor. Donald Trump também é conhecido pelos seus projetos. É interessante que todos aqueles reis poderosos eram conhecidos por seus projetos de construção. Por exemplo, o Acabe, O Nimrod também? até mesmo Salomão foi um grande construtor. Interessante. E os maçons, considerando o período apóstata de Salomão, pegam para si os 2 pilares gêmeos que ele construiu. Isso é fascinante. Mas vamos continuar. A gente teve 8 horas para testar algumas novas tecnologias e eu pensei, bom, vamos fazer um vídeo sobre a ideia que o Trump tem para Gaza. Mas era uma sátira interna, sabe? A gente escreveu rapidinho o roteiro, mas o vídeo acabou vazando e viralizando. Você se arrepende de ter feito o vídeo ao ver a reação das pessoas depois? A NBC News mostrou isso para as pessoas dentro de Gaza e os palestinos ficaram surpresos ao vê-lo. Ficaram chateados dizendo que isso nem representa a cultura deles. Olha, eu lamento que esse vídeo tenha sido postado sem o devido contexto. Veja, esse vídeo com certeza fomentou o debate e a conversa a respeito desse assunto. Concorde você com a visão do Trump ou não? Mas eu também penso que a inteligência artificial, no final das contas, se você está pensando em alguma ideia ou criou alguma coisa, você espera que ninguém divulgue, pelo menos sem o seu conhecimento, permissão ou contexto de crédito. Então a gente não tem responsabilidade sobre isso. E é bom que você esteja falando comigo agora, porque pelo menos assim a gente pode explicar um pouco sobre o que aconteceu. Esse vídeo é um vídeo interno, uma sátira, não foi feito para ser exibido em lugar nenhum. Martin, se o vídeo foi uma sátira, por que é que não deveria ser exibido em lugar nenhum? Isso não faz muito sentido? Há algumas coisas que não fazem sentido. Tem muita propaganda envolvida aí. Propaganda ou não, o Trump mostrou o vídeo, Foi para onde ele queria? porque é assim que ele se sente. Com certeza. Muito bem. Esse jornal de Israel diz que o plano de Trump para Gaza é a tarefa final antes do Messias. Isso é interessante, né? De fato é. Foi o que eu pensei quando li esse artigo. O rabino Yekutiel Fish, um respeitado rabino místico. Quanto misticismo, hein, Martin? É por isso que eu realmente fiquei surpreso lá no início, porque você disse que o esoterismo e o cristianismo estão se misturando em todo lugar. Isso é evidente. O judaísmo, em muitas de suas formas, até mesmo a ortodoxa, não é nada de ortodoxo, é cabalístico. A cabala nos leva de volta aos mistérios esotéricos. Então, tudo isso está interligado nessa alvenaria, nessa maçonaria. Então, o que Alice Bailey previu foi que esse grande encontro universal finalmente teria início. E é exatamente o que estamos vendo. Esse rabino místico de Jerusalém elogiou o plano de Trump e previu que seu sucesso era inevitável. É interessante a previsão dele. É como a nova era. Todos estão focados em Gaza. Mas essa é a primeira parte da agenda do fim dos tempos, que tem os judeus vivendo nas fronteiras profetizadas de Israel. Isso é a agenda jesuíta, Martin. É uma agenda jesuíta e tornou-se realidade através do dinheiro dos Rothschild e implementado pela ordem maçônica. Todo aquele país? Sim. A Torá inclui Gaza explicitamente. O que Trump está fazendo é limpar Gaza de todos os que odeiam Israel. Eles não podem estar em Israel depois que o Messias vier.
Mais uma vez, não vemos a conotação religiosa aí? O tempo todo, é por isso que eu digo, essa é a nova religião do mundo, é o tempo todo. Agora, volte sua mente para o mandato anterior. Não imprimiram a cabeça dele no ciclo, no quarto de ciclo? Sim, junto com Ciro. Junto com Ciro o Grande. Então o Trump é o novo salvador. O palco está quase pronto para o Messias. Martin, isso está sendo orquestrado religiosamente. Tudo isso, toda essa questão, é a tomada de um poder religioso. E qual poder religioso? O da besta, o catolicismo romano. Exato. O Messias precisa de alguém para cuidar disso. O Messias é tão indefeso, né? Precisamos ajudá-lo. Ele disse em seu discurso no Congresso... Sim, e ele é o cara. Donald Trump é o cara. É isso que eles estão dizendo. O Trump está apenas realizando as tarefas finais necessárias antes que o Messias seja revelado, disse o Rabino Fish. Então eles estão esperando o milênio. Agora, há dois pensamentos sobre o milênio. Tem aquele no qual o Estado de Israel governa o mundo. No começo há uma pequena confusão, lá com o anticristo, etc. Essa teologia, naturalmente, não é bíblica. E aí você tem o conceito cristão, que é o da igreja governando para todos sempre. Isso é o amilenismo. É a visão oficial católica romana. E dá pra ver que é essa daí que eles estão tentando empurrar aqui, com toda essa era de ouro. Exatamente. Sem dúvida é essa visão. Eles também querem construir o templo. Claro. Essa é a blasfêmia maior, porque ela nega o sacrifício de Cristo na cruz. Não é? Estão esperando a vinda do Messias. Ora, então Jesus não é o Messias? E o Messias que eles estão esperando é um libertador nacional, e não o libertador do pecado da humanidade. Então eles precisam da novilha vermelha. Eu quero passar agora para o panorama geral do que está acontecendo em Israel e o que alguns dizem ser um sinal do fim dos tempos. Aqui, há anos atrás, a chegada de 5 novilhas vermelhas em Israel atraiu atenção global. Hoje essas vacas estão na antiga Siló. Chris Mitchell da CBN explica o significado do evento histórico. A tradição judaica afirma que as cinzas da novilha vermelha são necessárias para reconstruir o terceiro templo. Alguns cristãos acreditam que um terceiro templo abriria caminho para o fim dos tempos. Até o Hamas teria culpado as novilhas vermelhas, em parte, pela invasão do 7 de outubro, porque a mesquita de Al-Aqsa estaria em perigo se as novilhas fossem usadas para construir um terceiro templo. Os animais também são mencionados no livro de Números, capítulo 19. Então o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Fala aos filhos de Israel para trazerem uma novilha vermelha sem mácula, na qual não há defeito, no qual nunca foi montado um jugo, e as darás ao sacerdote Eliezer, e as levará para fora do acampamento para serem mortas na sua presença. Para serem selecionadas, as seguintes qualificações devem ser atendidas. Tem que ser uma vaca adulta com pelos castanho avermelhados, sem pelos de outra cor, sem manchas e nunca utilizadas para qualquer outra finalidade. Estas são as 5 novilhas vermelhas aqui em Siló. 2 já foram desqualificadas, mas você só precisa de uma que esteja qualificada para a cerimônia de purificação do templo. Larry Barnschwager, um fazendeiro do norte de Indiana, cuida delas. É muito divertido estar envolvido em algo que vejo Deus agindo nos bastidores. Ele diz que o que vivenciou desde que chegou aqui é extraordinário. Ao estar aqui em Siló, vejo pessoas de todos os continentes, países dos quais nunca tinha ouvido falar, virem até aqui para vê-las. Há algo acontecendo aqui em Siló. E Barnschwager acredita que isso é biblicamente significativo? As ideias estão se tornando realidade. A ideia de uma novilha vermelha está na compreensão judaica há milhares de anos, mas aqui em Siló, assim, como diz lá em Gênesis 49, o que está acontecendo aqui está desenhando as nações, graças a essas novilhas vermelhas. Esta é a área onde Ana orou por um filho, onde Samuel serviu ao Senhor, e Josué dividiu a terra entre as 12 tribos. Aqui é o lugar onde muitas histórias da Bíblia ocorreram. E hoje temos aqui também as novilhas vermelhas, que é algo novo. O orçamento para este centro de visitantes parou por causa da guerra. Então convidamos quem quiser fazer parte disso conosco, por favor, ajudem-nos. É uma coisa muito importante.
Siló tem muito significado. Foi a capital espiritual de Israel por cerca de 369 anos. Durante nossa visita, o professor da Bíblia, Dr. Todd Fink, trouxe seu grupo para ver as novilhas vermelhas. Este acontecimento é simplesmente grandioso. A garota que estava nos dando passeio disse que parte da razão pela qual o Hamas invadiu é por causa dessas novilhas vermelhas. E de acordo com a profecia, essas novilhas vermelhas são muito significativas. Desde o tempo da história de Israel, eles dizem que apenas 9 foram mortas por estas cinzas. Então, para que elas estejam aqui, e Siló, e para que isso se encaixe com o que parece ser uma profecia se cumprindo, estamos vivendo dias monumentais, tempos inacreditáveis. Na Bíblia, a novilha vermelha é uma tipologia de Cristo. Sem defeito? Tinha que ser sem defeito, vermelha, que é a cor do sacrifício do sangue. Ele foi sacrificado fora dos portões, onde Jesus foi sacrificado. E então o templo, que é um templo espiritual construído em Cristo, pode ser erguido. Mas eles perdem completamente todo esse simbolismo e ignoram o fato de que o cumprimento dos símbolos já chegou. É interessante como muitas pessoas, como ele mencionou, de todo o mundo, até mesmo países dos quais eles nem ouviram falar, vão visitar as novilhas. Não é uma coisa pequena. Tem muitas pessoas que realmente depositam sua fé nisso. Agora, Martin, isso é muito importante. Vamos voltar a isso. No verdadeiro catolicismo, ninguém poderia ser salvo se não tivesse sujeito ao bispo de Roma. Antes do Vaticano II, não existia esse negócio de irmãos separados, né? A decisão do Concílio de Trento foi a de que isso era a doutrina da Igreja Católica Romana. Então, o Vaticano II foi visto por muitos como iluminismo. Mas é claro que nenhuma doutrina foi alterada. Foi tudo uma estratégia, uma mentira. Então, por trás disso estavam o Karl Rahner e, é claro, o Ratzinger, que é o Papa Bento XVI. Eles foram os responsáveis pela organização, juntamente com os jesuítas. E eles se referiram a todas as outras religiões e o cristianismo protestante como irmãos separados. Portanto, não mais condenados à condenação eterna. Antes disso, porém, todos estavam sujeitos a Roma. Mas agora eles estão separados. Por meio do Vaticano II, eles puderam retornar a Roma e se submeterem a ela novamente. Então, na Carta Ecumênica, você assina aceitando o Papa como cabeça. Então, você não é mais um indivíduo separado. E Roma disse que não sofreria perda de filhos. Seus filhos voltariam a ela. E eles fizeram isso. Então, essa parte da profecia foi cumprida. E Martin, se todos os filhos voltarem para Roma, e todas as outras religiões reconhecerem o sistema papal como o primaz, não podemos então voltar ao período antes do Vaticano II, no qual o catolicismo era a única religião por meio do qual você recebe a salvação ao reconhecê-la? E eles têm várias maneiras de implementar isso e fazer com que todos voltem para ela. Muito bem. Agora, que tipo de religião a hierarquia da administração do Donald Trump retrata? Seria do pós-Vaticano II ou pré-Vaticano II? Pré-Vaticano II. Agora, o Papa Francisco excomungou o bispo Vigano. E agora, o mesmo indivíduo está pedindo ao diretor da CIA do Trump para investigar o plano do Estado Profundo para eliminar o Bento XVI. Porque Francisco tomou o lugar dele, não é? Então muitos acreditam que o verdadeiro Papa é o Bento XVI e que Francisco foi um usurpador. Mas parece que o Francisco não vai durar muito. Será então que a verdadeira igreja mostrará mais uma vez a sua cara, dizendo que não há salvação fora da Igreja Católica, mas não no sentido que você tem que se tornar católico, mas simplesmente reconhecendo a supremacia dela? Exatamente. O interessante é que eles chamam, especialmente pessoas como o Vigano, eles chamam a igreja atual, sob a administração do Francisco, também de um deep state, um estado profundo. Então deve ser purificada. Deve ser purificada? Então o pêndulo dentro da igreja também está oscilando.
E indo para a direita. Indo para a direita. Estava na esquerda, agora tem que ir para a direita. Então, Martin, uma vez que isso seja reconhecido, e veja, se você reconhece a autoridade do Papa, você está fazendo a vontade da besta. E é exatamente isso que Apocalipse diz que a segunda besta faria. Então, estamos próximos dos eventos do fim? Claro, e será muito interessante ver como isso vai acontecer no futuro próximo. Principalmente se o Francisco não estiver mais lá, né? Se ele morrer, por exemplo. E eu acho que a igreja vai começar a ir numa direção muito mais conservadora pré-Vaticano II. Claro, porque Roma nunca rescindiu o Concílio de Trento. Mas eles não precisam jogar fora a carta do Concílio de Trento. Isso porque os protestantes já cederam. Os protestantes não fizeram uma declaração conjunta? Sim, com Roma. A maior parte da discussão ali era sobre a tradição. Veja, a América inteira está comendo hambúrgueres de peixe agora. Então, nem há mais a necessidade de se discutir esse ponto. As pessoas simplesmente não sabem que, de repente, voltou à posição do Concílio de Trento. Então, esse estado profundo dentro do catolicismo, aqueles que fingiam ser liberais, vamos colocar assim, não vão começar em breve a ceder à onda conservadora e as pessoas nem saberão que o poder foi dado à besta novamente. E então, talvez com as mesmas palavras que Trump dirigiu a Gaza e ao Hamas, ele dirigirá aqueles que estão indo contra ao que a besta está ordenando. Ele realmente diz aqui nessa última sessão que toda a classe dominante da Igreja Católica Romana basicamente é submissa à elite globalista. Mas na verdade o contrário. Isso foi apenas feito para parecer assim. Esse Vale diz o seguinte: é desnecessário dizer que essas atividades não têm nada de católico, e o apostolado, a pregação, a instrução religiosa, o cuidado das almas e a celebração dos sacramentos não são a preocupação desses mercadores do templo. Isso sem falar das pessoas dentro da Igreja Católica. Certamente. Então eles querem uma limpeza na igreja também. O Trump está fazendo uma limpeza, a igreja fará uma limpeza, e aí, Martin, a gente vai para casa. Espero que tudo isso aconteça logo. Eu também quero ir para casa. Eu estou 100% com você. É bom que eles façam isso logo para a gente ir para casa. Ou seja, o livro de Apocalipse tem a probabilidade, e se você é cético, a possibilidade de se cumprir bem diante dos nossos olhos. Então, Martin, aquilo que está escrito na parede, você consegue ler? Se você crê na mensagem do profeta, sim. Vamos pensar sobre isso. Querido Pai Celestial, se isso tudo for a escrita na parede, gostaríamos de ser capazes de ler. Porque isso significa que deve haver uma preparação do coração para encontrar aquele a quem é impossível agradar sem fé. As obras nem entram nessa equação. Então eu oro, Senhor, para que abras os olhos de muitos e que o seu povo saia de Babilônia, para que não receba das pragas dela. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.